Boa tarde aos ouvintes do canal Pense, aos participantes. Como vocês já conhecem, sou Otniel Cabral e nós estaremos nessa tarde tratando de um tema, de um assunto que é bastante pertinente e importante, que é o Estado laico e a liberdade religiosa. Muitas vezes nós ouvimos falar, né, sobre a participação dos cristãos na esfera pública e às vezes a gente também houve algumas críticas no que diz respeito a essa participação. Muitos falam que a fé ela deve ser apenas privada, no âmbito subjetivo, não deve ser público, não deve ser vivenciado em esfera pública. Então, nessa tarde, nós estaremos conversando com Rafael Duran, ele é bacharel em Direito e também membro fundador do Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã, NEPEC 3, creio que é isso, e membro do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Rafael, é um prazer ter você conosco nessa tarde para conversarmos sobre esse tema tão importante e significativo para nós cristãos, bem como para a população brasileira em geral. Primeiramente, muito obrigado, Otniel, pelo convite para estar aqui no seu canal, falando sobre um tema importante, principalmente diante do momento que estamos vivendo. Né? A gente vai tratar um pouco sobre Estado laico, liberdade religiosa, participação dos cristãos na esfera pública. Então, estou aí à disposição para a gente ter um bom bate-papo, uma boa entrevista na tarde desse sábado. Rafael, é bem verdade que quando a gente fala em Estado laico, há uma confusão, né? Muitos entendem que o Estado laico é a ausência de religião, ou que a religião ela não pode ser manifestada em esfera pública. Como é que você define o Estado laico? Já produziu a ação acerca do que é Estado laico, ela muitas vezes é deturpada, mesmo nos meios políticos, jurídicos e até acadêmicos, né? E antes de falar o que é Estado laico, eu acho importante Estado laico, para que a gente tenha uma compreensão melhor sobre aquilo que vamos discutir. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar dizendo que Estado laico não é um Estado ateu e também Estado laico não é um Estado necessariamente antirreligioso. E essa palavra laico, né, ela vem do latim, de leigo, e significa, então, que o Estado é leigo, é laico, no que se refere às questões religiosas, ficando estas, as questões espirituais, ao cargo dos clérigos, das instituições religiosas, dos sacerdotes. Então, definir o que é Estado laico, é bom a gente ter essas premissas levantadas antes, porque aí nós vamos entender que o Estado laico, onde não há a confusão do poder religioso com o poder político, né? Porque o poder religioso vai cuidar das relações do homem com Deus, ao passo que o poder público, o poder civil, vai cuidar das relações dos homens entre si, em sociedade e nas sociedades organizadas. Então, são dois poderes diferentes, com áreas de atuações diferentes, mas não significa que um seja necessariamente hostil ao outro. Portanto, Estado laico é a separação entre Estado e Igreja. Esse é um conceito bem tradicional que a gente pode trazer aqui para a nossa discussão. Entendi. Então, no frigir dos ovos, o que diz respeito ao Estado laico é, digamos assim, as esferas distintas, né? A gente tem o Estado, que tem uma maneira de atuar, e a gente tem a religião, que tem uma outra maneira de atuar. E o Estado laico permite que a religião, ela, digamos assim, desfrute desse espaço público, sem que haja interferência de ambas as partes, mais ou menos isso? Exatamente.
um respeita o espaço do outro, né? O Estado laico é diferente do que chamam-se de laicismo. A gente pode falar um pouco disso depois, mas o Estado laico ele permite a existência de todas as religiões e respeita o espaço de cada uma. Então, no Estado laico, a gente tem, por exemplo, uma dimensão negativa, né, no sentido de que o Estado não vai atrapalhar o andamento das religiões, a expressão religiosa da sociedade, ao passo que também, lado positivo, ele vai propiciar condições para que as religiões elas possam serem praticadas das melhores maneiras possíveis. Então, a gente tem essas duas facetas aí, de o Estado não intervir, mas, ao mesmo tempo, ele vai possibilitar que haja liberdade para todas as religiões dentro do Estado laico. Compreender. Definição muito importante, né? Porque, às vezes, como eu já falei, a confusão ela é muito clara nessa definição. Mas me chamou a atenção, Rafael, que você falou aí uma ideia de laicismo. O que é que vem a ser isso? O que é que significa isso? Uhum. Pois essa questão, né, são conceitos muito discutidos no mundo político e no mundo jurídico também, porque muitos confundem o que é um Estado laico do que é um Estado laicista. E aqui eu acho importante eu trazer um pouco uma perspectiva histórica para a gente compreender melhor. É porque muitos acreditam que a noção de Estado laico nasceu lá na Revolução Francesa, mas eu enxergo, e grande parte de estudiosos também assim, enxergam com equívoco. Mais à frente vou falar também dessas partes mais históricas, mas o que a gente pode dizer é que o que nasceu lá na Revolução Francesa de 1789 não foi o Estado laico, mas sim uma perspectiva laicista. E eu vou definir o que vem a ser esse laicismo, né? Essa Revolução Francesa, ela foi motivada, entre outras questões, por um grande sentimento anticlerical, antirreligioso, né? E tinha como alvos principais a nobreza da época, né? A corte do rei, a Igreja Católica. E aí, na Revolução Francesa, a gente vai ver que, no ápice dos acontecimentos lá do regime do terror, capitaneado por Robespierre, entre outros revolucionários, houve invasões a mosteiros e assassinatos em massa, decapitações de padres, freis, monges, freiras e toda sorte de religiosos, né? Então, essa expressão laicismo, ela consiste numa ideologia marcada pela hostilidade à religião, e ela visa banir a religião do espaço público, relegando, como você falou inicialmente, a religião apenas ao foro íntimo ou foro da consciência. Então, o laicismo ele é um irmão do secularismo, porque ambos têm o propósito de restringir ou até mesmo eliminar as visões religiosas da sociedade. Quando se fala sobre laicismo, a França até hoje ela tem dentro do seu ordenamento jurídico esse viés de não ser laico, mas sim laicista. Lá na França, por exemplo, tem uma carta chamada Carta da Laicidade Francesa, que é afixada em todas as escolas, e essa carta vai dizer o seguinte: nos estabelecimentos públicos, as regras de vida dos diferentes espaços da escola, especificados no regulamento interno, respeitam a laicidade. Aqui eles falam laicidade, mas na prática é laicismo. Veja a segunda parte do que diz o artigo. O porte de símbolos e vestimentas pelas quais os alunos manifestem ostensivamente uma pertença religiosa está proibida. Ou seja, eles proíbem o uso de elementos religiosos, como um crucifixo, como um véu islâmico para um muçulmano, como um kippá para um judeu, entre outros. Então, o laicismo consiste exatamente nisso, numa corrente que visa hostilizar e também, por conseguinte, um expurgo das religiões do espaço público, ao passo que o Estado laico, como eu falei antes, ele entende a religião como algo bom para o ser humano e que deve ter a possibilidade de
ser exercida livremente, tanto em público como em particular, como a gente vai ver, né, nas declarações de direitos humanos e também nas constituições dos Estados democráticos. Então, meu amigo Otiniel, esse ponto aqui eu quero deixar claro que é muito diferente um Estado que é laico do que um Estado que é laicismo. Ele quer banir a religião, ele quer relegar ela apenas ao foro privado da pessoa, para que a pessoa possa até ter o direito de ir lá em casa, no seu cantinho, professar a sua fé, fazer suas orações, mas em público, não. O laicismo rejeita isso. Então, pelo que eu entendi, Rafael, essa ideia de Estado laico, ela não surge com a Revolução Francesa, foi isso que você falou? Assim, muitos falam que o Estado laico nasceu na Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa tinha um viés mais laicista, de excluir a religião, do que necessariamente de promover a coexistência de todas as religiões. A gente vai ver, por exemplo, diferentemente, na Revolução Americana, alguns anos antes da Revolução Francesa, ali sim, uma perspectiva de Estado laico, de liberdade religiosa, né, do surgimento dos Estados Unidos. Mas lá na França, não. Lá eles queriam mesmo era expurgar todas as facetas das religiões. Rafael, como você falou dessa questão da Revolução Francesa, mais como um proponente do laicismo, você consegue enxergar nos dias atuais essas ideias presentes, assim, digamos, uma volta à ideia laicista da Revolução Francesa? Olha, Otiniel e caros telespectadores que nos acompanham nesse momento, eu enxergo claramente uma perspectiva laicista nos nossos atuais. Né? Isso fica muito evidente em vários casos concretos que a gente tem conhecimento e até mesmo a gente às vezes presencia, né? Como teve, por exemplo, casos na Universidade Federal de Campina Grande, onde grupos achavam que os católicos que estudavam na instituição não poderiam ter o direito de usar ali o espaço no intervalo das aulas para fazerem suas ações, sejam devocionais, de louvor, porque ali era um ambiente público. Então, perceba que é exatamente o que ocorre lá na França. Banir dos espaços públicos essa livre expressão religiosa, quando, na verdade, mais à frente a gente pode discutir mais sobre isso, a nossa Constituição não fala isso. Ela permite e valoriza a livre manifestação da fé religiosa em todos os ambientes, né? Algo que é diferente de impor uma religião, mas sim de permitir que as pessoas professem e exerçam a fé que assim o desejarem. Então, a própria ideologia da sociedade contemporânea, que muitas vezes é hostil à religiosidade, e diante de diversos casos concretos, esse foi apenas um que eu citei, a gente vê que, assim, na sociedade brasileira de hoje, uma perspectiva laicista, querendo trazer para cá esses elementos que surgiram lá na Revolução Francesa e que até hoje está presente na França. Compreendi. Então, quer dizer que muitos que hoje advogam, né, a necessidade de um Estado laico aqui no Brasil, ou que vai de encontro, né, às religiões, dizendo que o Estado é laico, o que eles querem, na verdade, é uma espécie de Estado laicista, né, e não um Estado laico em si. Sendo assim, Rafael, o Brasil, ele sempre foi um Estado laico ou nem sempre foi assim? Excelente pergunta, Otiniel, até para a gente poder compreender a forma da liberdade religiosa que nós temos hoje na Constituição Federal. O Brasil, ele nem sempre foi um Estado laico. Né? A nossa primeira Constituição, a Constituição Política do Império ainda, lá de 1824, outorgada por Dom Pedro I, trazia no seu artigo 5º que a religião católica apostólica romana
era a religião oficial do Império. E dizia ainda que todas as religiões seriam permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, mas com fórmula exterior de templo. Isso significa, então, que nessa época o Brasil não era um Estado laico, era um Estado confessional. Né? Havia a mistura entre poder religioso e poder político. E até 1890, o Brasil vivia um regime chamado de padroado, onde a Igreja Católica tinha, melhor dizendo, o Estado tinha a prerrogativa para nomear os bispos da Igreja Católica, para administrar o patrimônio e as rendas da Igreja, e entre outras interferências que o Estado tinha dentro da Igreja Católica Romana. Então, a gente vê que nessa época o Brasil não era um Estado laico, mas sim um Estado confessional. E eu posso citar outros exemplos de Estado confessional, como o próprio Reino Unido, né, cuja a religião do Estado é a religião anglicana, porém, é uma distinção que é necessária fazer, que é diferente um Estado confessional do Estado teocrático. O Estado teocrático, a gente tem como exemplo Israel, lá no Antigo Testamento, que era regido diretamente a lei civil, era a lei religiosa, e a Arábia Saudita, né, que Sharia, a lei islâmica, é civil. Então, esse Estado brasileiro, época católico, né, ele trazia, sim, restrições para quem não fosse católico. Né? Quem não era católico não podia, por exemplo, votar nas assembleias, não poderia exercer cargos públicos no Estado, até porque eles precisavam fazer um juramento dizendo que iam obedecer às regras da Igreja Católica. E aqui, Otinel, se me permite, eu gostaria de trazer uma curiosidade. Né? Depois desse momento, o Império, quando veio ali a Revolução Republicana, o golpe republicano, como os nossos espectadores melhor quiserem interpretar, abriu ali um caminho, sim, para a evolução constitucional da liberdade religiosa no nosso país, tirando esses privilégios da Igreja Católica. Mas, como essa revolução ela foi um pouco inspirada também no iluminismo, ali da Revolução Francesa, ela tinha um viés um pouco laicista. E ela, ao lado da Constituição que depois nós tivemos em 1937, que é a Constituição de Getúlio Vargas, do Estado Novo, da ditadura Vargas, elas foram as únicas duas constituições em toda a nossa história que suprimiram o nome de Deus. Então, a gente tem a ausência do nome de Deus nessas duas constituições, que tinham esse viés mais laicista do que laico, e na primeira Constituição nós tínhamos um Estado confessional, um Estado que tinha como religião oficial a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bom, Rafael, esse resgate histórico que você faz para mostrar que o nosso país nem sempre ele foi um Estado laico nos moldes atuais. Mas um dos nossos ouvintes aqui, o Dois Dedos de Política, faz a seguinte indagação, Rafael. Diante do cenário político que vivemos, o Brasil pode ser considerado, de fato, um Estado laico? Primeiramente, eu quero cumprimentar o nosso espectador do canal Dois Dedos de Política. É um canal que eu recomendo, é um canal que eu já participei, inclusive, também de algumas transmissões ao vivo. Então, fica aí o meu abraço ao Pedro Nascimento, que é o dono do canal. E eu enxergo da seguinte maneira, Pedro e os demais que nos escutam nesse momento. Né? A nossa... o nosso cenário político, né, ele coloca o país em uma diversa série de polêmicas relativas à questão da religiosidade. Né? Mas é o seguinte, pelos modos que nós temos na Constituição hoje, sobre a liberdade religiosa, sobre a possibilidade de qualquer pessoa, independente da sua religião, do seu credo, poder participar ativamente
da política do país. Eu vejo, sim, que o Estado ele é um Estado laico. Continua sendo um Estado laico, porém, o que a gente tem visto, né, nos últimos dias desse cenário político atual é, na verdade, uma espécie de interferência do Estado, e aqui mais precisamente de governos estaduais e municipais, no exercício da liberdade religiosa. E esses aspectos, sim, né, que estão ocorrendo nessa pandemia, eles feriam a laicidade do Estado. Porque, como a gente falou inicialmente, né, no Estado laico, há a autonomia das instituições religiosas, no que diz respeito ao seu funcionamento, às suas liberdades, mas a gente tem visto aí alguns casos que a gente pode falar depois sobre invasão da esfera religiosa e, portanto, uma violação ao Estado laico brasileiro. Então, Rafael, no caso, qual seria o modelo de Estado laico aqui no Brasil atualmente? Ótimo. É importante a gente falar, né, qual o modelo de Estado laico brasileiro, porque, como eu falei aqui, essa questão da separação entre Estado e Igreja, ela varia de acordo com cada país e com cada nação. Né? A gente viu aqui que na França é mais um Estado laicista do que um Estado laico. Já no Brasil, o nosso modelo que nós temos hoje, ele deve ser inferido do nosso ordenamento jurídico constitucional. Né? E esse modelo, Otiniel, ele vai estar previsto lá na nossa Constituição Federal, especialmente no artigo 19, inciso 1, que diz que é vedado à União, aos estados e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embasar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. E aqui eu peço um destaque maior para esse trecho do artigo. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E aí, tentando fugir, né, desse juridiquês da Constituição, vou tentar explicar o que é que significa esse artigo. Esse artigo ele quer dizer o seguinte, que o Estado ele não pode privilegiar uma religião em prejuízo das outras, como havia, por exemplo, na nossa primeira Constituição, que privilegiava a Igreja Católica. Esse Estado, o Brasil também, não pode atrapalhar o funcionamento das religiões, tais como os seus cultos, as suas reuniões, eventos e etc. E aqui, como eu disse no final, o Estado pode colaborar com as religiões em prol do interesse público, ou seja, do bem comum. E aí é que está o diferencial do nosso Estado laico para outras nações que também possuem essa separação de Estado e Igreja, porque a nossa laicidade ela permite a colaboração entre Igreja e Estado quando a finalidade é a promoção do bem comum, da dignidade humana. Isso fica exemplificado, por exemplo, nos hospitais, hospitais confessionais, que recebem alguma eventual verba do governo para continuar fazendo as suas atividades, porque eles prestam um serviço para o bem comum, clínicas de dependentes químicos, que geralmente essas clínicas são coordenadas por instituições religiosas. Escolas confessionais também têm o direito de se estabelecerem, mesmo professando uma fé, promover um serviço essencial. Então, o fenômeno, a Constituição brasileira, ela enxerga a religião como um importante elemento de integração social. E por isso o nosso modelo de laicidade ele é chamado, né, por alguns juristas, por alguns doutrinadores, de modelo benevolente de laicidade, e como também um termo cunhado por dois colegas que eu vou depois divulgar a obra deles no final, que lançaram a obra Direito Religioso, eles vão trazer esse modelo, é um modelo colaborativo de laicidade, porque permite essa colaboração em prol do interesse público entre igreja e Estado. E não só pelo artigo 19, que eu citei aqui na letra da lei, mas a gente vê, por exemplo,
a nossa Constituição, no preâmbulo, né, que é um texto introdutório, sendo promulgada sob a proteção de Deus. E a gente também vê outros trechos da Constituição, a proteção dos locais de culto e das liturgias. Portanto, a gente pode definir claramente que o nosso modelo de laicidade é um modelo colaborativo ou benevolente para com as religiões e, portanto, para com as igrejas também. Essa pontuação que você traz, né, no que diz respeito ao modelo de Estado laico brasileiro é muito importante, porque, como muito bem você salientou, há uma diferença do nosso modelo de Estado laico em relação à França. Então, muitas vezes a gente quer pegar um modelo externo e aplicá-lo ao nosso país, sendo que a nossa realidade, né, e o nosso sistema jurídico é diferente daquele país. Então, essa diferenciação é muito importante e muito pertinente para que nós possamos nos situar, né, no que diz respeito ao Estado laico e nas diferenças que ele pode se manifestar nos demais países. E que, ao meu ver, né, a concepção de Estado laico que o nosso país adota, em certa medida, é muito, digamos assim, significativa, muito importante, e como você também falou, ela é mais equilibrada, né, ao meu ver, do que alguns estados que lidam com essa relação entre o Estado e a religião. Eu sei que ainda falta muito, né, mas nesse quesito eu vejo a gente um tanto quanto com passos largos. Uma outra questão também, a gente falou muito sobre a questão do Estado laico, mas e a relação do Estado e a liberdade religiosa, né? O que é que vem a ser a liberdade religiosa? Como é que surgiu essa ideia de liberdade religiosa? Claro. O Estado é decorrência natural da liberdade religiosa, né? E essa liberdade religiosa, ela consiste na garantia de que cada cidadão ele tem o direito de escolher seguir a crença que desejar, de mudar de religião quando quiser, ou de não seguir religião alguma, né, que é o ateísmo. E os fundamentos para essa noção de que temos hoje de liberdade religiosa vem de muito antes. Né? A gente poderia fazer uma digressão aqui histórica desde os tempos do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Lá no Evangelho de Mateus, ele, certa feita, foi interpelado por fariseus, né, que queriam ver se encontravam nele um subversivo, um revolucionário, e perguntaram: Cristo, é lícito pagar tributos a César? E aí Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que há de Deus. Então, a gente vê aí já uma precursão, né, do que modernamente veio a ser o Estado laico e a separação entre Estado e Igreja, cada um com sua esfera de soberania, cada um com as suas regras, e esse é um dos fundamentos do Estado laico. Já para a perspectiva moderna que nós temos hoje, né, nós temos exatamente lá na Reforma Protestante do século XVI um fator muito significativo para a liberdade religiosa. Afinal, foi após aqueles atos iniciados ali no século XVI por Martinho Lutero, em 1517 mais precisamente, quando afixou as teses na Catedral de Wittenberg contra as indulgências papais, e aquele ato desdobrou em diversos outros que trouxeram a diversas áreas da vida, mas especialmente para a questão da liberdade de crença, da liberdade religiosa, porque daí para frente foi quando houve a quebra da unidade teológico-política da cristandade na Idade Média. E aí a reforma do século XVI foi decisiva para a liberdade religiosa, porque ela apresentou ao mundo a liberdade de pensamento e consciência em matéria de religiosidade. Até então, era a Igreja Católica que detinha o monopólio da interpretação do cristianismo, das escrituras sagradas, porém, com aqueles atos ali desdobrados após o episódio de Lutero, aquela autoridade, né, da Igreja Católica foi questionada, e ali emergiu um marco inicial,
para que cada pessoa pudesse buscar por si só o seu bem espiritual. Então, a reforma protestante, repito, ela foi decisiva para a noção de liberdade religiosa que nós temos hoje, porque até então predominava tão somente a permissão para o culto católico, né, para as missas e todos os rituais daquela igreja. Só que, diante daquilo, naturalmente, né, veio as guerras religiosas que ceifaram inúmeras vidas, né, tem o episódio das guerras entre protestantes e católicos, como a Noite de São Bartolomeu, onde diversos protestantes foram assassinados. Então, os antecedentes históricos mostram que, para termos liberdade religiosa, como temos hoje, muito sangue foi derramado. E é por isso que a gente deve valorizar o modelo que temos na nossa Constituição, né, que permite e valoriza a existência de todas as religiões. Muito bom. E, Rafael, uma vez que a gente viu a questão do Estado laico, vimos um pouco da história no que diz respeito ao seu conceito, vimos um pouco também da questão do Estado laico em relação ao nosso país, como é que funciona, como é que se dá, e agora nós adentramos na liberdade religiosa. Vimos um pouco também do conceito, né, liberdade religiosa, um pouco da sua história, mas como é que a nossa Constituição, ela vê a liberdade religiosa? Excelente pergunta. A nossa Constituição, ela vai trazer alguns aspectos bem claros sobre a liberdade religiosa. E a relevância desse direito está claramente expresso na nossa Constituição é pelo fato da Constituição Federal ser a norma mais importante e que está acima de todas as outras no nosso ordenamento jurídico, né, em toda a nossa ordem política, jurídica e social. E aí, a nossa Constituição vai trazer lá no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e das liberdades individuais, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e é garantido a todos o livre exercício das religiões, dos seus ritos, dos cultos, da possibilidade de expressar a religião de forma externa e não só privadamente. Então, a gente vê a proteção da religião sendo muito forte no nosso ordenamento jurídico. E, entre outras coisas que a religião traz, é também, melhor dizendo, que a Constituição traz, é algo que é chamado de objeção de consciência, né? O artigo 5º vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, de maneira que, se porventura nós nos depararmos com algum dilema moral envolvendo a nossa crença, a nossa fé, nós podemos invocar esse direito de objeção de consciência para não determinar, para não praticar determinado ato. Por exemplo, um médico cristão que, digamos que o aborto um dia foi autorizado no Brasil e quiseram obrigar um médico cristão a fazer aborto. Ele pode invocar a sua consciência, a sua liberdade de consciência e se negar a praticar aquele ato e fazer alguma espécie de prestação alternativa para cobrir aquele serviço. Por exemplo, em vez dele ficar no setor de abortos, ele poderia ir para um setor administrativo ou outro setor de um hospital, de uma reação que não tratasse diretamente com aquilo. Então, a gente vê, Otiniel, diversos dispositivos na nossa lei que garantem, que protegem a nossa liberdade de religião ou crença na nossa Constituição e também em leis, outras leis do ordenamento jurídico, como o próprio Código Penal. O Código Penal ele vai trazer o crime de vilipêndio religioso, né, que é quando pessoas denigrem determinadas religiões, quando uma pessoa, por exemplo, é caluniada por motivo religioso, essa pessoa também
ela pode acionar a justiça e essa pessoa ser processada e a pena é agravada porque a motivação por crença religiosa. A gente tem também o crime de intolerância religiosa, né, que é discriminar alguém pela religião que a pessoa professa. Então, nesse sentido, né, as leis são bem fartas, protegem, garantem a nossa liberdade, mas a prática, né, é algo totalmente diferente, porque a gente vê violações à liberdade religiosa ocorrendo no nosso país, mesmo diante de todo esse arcabouço jurídico de proteção à liberdade religiosa que temos. Rafael, uma coisa aí, dentre tantas que você falou, me chamou a atenção, que foi essa parte final, que apesar, né, de nós termos todas essas garantias, né, teóricas, digamos assim, na lei, há muita violação, né, dos direitos de liberdade religiosa. A que você atribui isso? Você acha que é um desconhecimento, né, por parte daqueles que professam a religião dos direitos que eles têm, ou porque esses direitos eles são desrespeitados mesmo pelas autoridades que deveriam estar zelando pela sua aplicação? Ou você enxerga um outro fator? Ótima pergunta. Primeiramente, eu vejo da parte da própria sociedade, né, uma visão hostil às religiões. Né? A gente sabe que muitos abusos foram cometidos em nome das religiões, e isso trouxe uma carga negativa, que a gente pode citar, por exemplo, as cruzadas do milênio passado, a gente pode citar as próprias guerras religiosas, a própria, digamos assim, mercantilização da fé traz uma carga negativa para a religião. Porém, isso não é uma justificativa para que as pessoas sejam hostis às religiões, às crenças, e principalmente porque, como a gente fala aqui, né, no âmbito teórico, no âmbito da letra da lei, nós estamos muito protegidos. E aí eu vejo como um desprezo aqui, primeiramente, em relação à sociedade, para com essa questão religiosa, e, por outro lado, como você bem falou, né, autoridades vêm desrespeitando também a liberdade de religião e crença e vem trazendo alguns problemas, até mesmo para o exercício da fé no nosso país. Né? Nós não estamos aqui em nenhuma Coreia do Norte, não estamos na China, onde, de fato, a restrição lá à religião é incomparável, mas nós começamos a ver aqui alguns atos meio totalitários, né, em relação à religião. Então, parte desses dois aspectos. Primeiro, da própria sociedade, que tem desprezado as religiões, seja por conta de erros do passado, de algumas pessoas que se diziam religiosas e cometeram absurdos, seja também, Otiniel, aqui é importante ressaltar, o próprio sentimento que hoje é proeminente nas academias, né, na formação dos jovens, que trata com hostilidade também as religiões, porque tem uma perspectiva, uma visão de mundo progressista entre aspas, né, porque, na verdade, eu não entendo como progresso que eles defendem, mas eles são hostis a qualquer tipo de autoridade, de espiritualidade, porque predomina nesses meios a visão mais materialista de mundo. E, por outro lado, por conta das arbitrariedades mesmo de autoridades políticas, de poderes políticos. Afinal, tanto o cidadão, né, como os entes federativos, ambos precisam obedecer à lei. Né? Por exemplo, o governo da Paraíba ele não tem a liberdade de desobedecer à lei. Não, todo mundo está no que chamamos de Estado Democrático de Direito, sob o império da lei. A lei está acima tanto dos entes, né, das autoridades, bem como do cidadão também particular.
Muito interessante aí essas pontuações que você faz, né, no que diz respeito a esse desrespeito, né, à ideia de liberdade religiosa, mas a gente sabe que nós estamos vivendo uma crise mundial, né, no que diz respeito à pandemia do Covid-19. E tem surgido alguns ruídos, né, entre conflito no que diz respeito à relação Estado e religião. Um dos pontos na verdade, um dos pontos são os fechamentos da igreja. Como é que você entende isso, Rafael? Como é que você vê isso, né, no que diz respeito à liberdade religiosa? Pois bem, a gente viu aqui, Otiniel, lá no artigo 19, inciso 1, que é vedado aos estados, aos municípios e à União, ao governo federal, embaraçar os cultos religiosos. E perceba que o artigo diz que é vedado, ele não diz proibido. Proibido, por exemplo, eu posso fechar uma porta da minha casa aqui e colocar uma placa de é proibido entrar. Mas quando eu digo é vedado, ali há uma proteção maior, é vedado. Não há espaço sequer para passar o ar, está totalmente vedado. Então a gente vê como a nossa Constituição foi clara no sentido de proteger os locais de culto, mas aí, né, diante da pandemia do coronavírus, nós vimos como isso é frágil na vida real. Nós vimos como a sanha totalitária de alguns políticos, de alguns governadores, de alguns prefeitos, pode facilmente derrubar algo que está na Constituição, na lei maior do nosso país, o que é, de fato, uma questão subversiva, porque esses atos de fecharem igrejas, de suspenderem cultos, eles partiram de decretos estaduais ou municipais. E um decreto jamais pode estar acima da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela ali está à vontade política do todo da nação. E um decreto diz respeito apenas à vontade do chefe do executivo daquele ente, seja Estado ou seja município. Então, o que eu vejo, Otiniel, é o seguinte, é que o Estado, esses decretos, eles são ilegítimos, eles não possuem a carga necessária para mandar fechar igrejas. É diferente do que recomendar. E aqui eu trago um caso concreto que houve aqui em Campina Grande. Aqui, o decreto municipal que tratou das medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, ele trouxe uma disposição no sentido de recomendar às igrejas que suspendam temporariamente as aglomerações de pessoas devido ao coronavírus. E o que a gente viu aqui foi uma articulação também do próprio prefeito com lideranças religiosas, pastores, pessoas da Igreja Católica e de outras religiões. Então, isso foi algo feito em consenso. Mas já em outros municípios, em outros estados, a gente viu algo mesmo arbitrário. Né? A gente viu coisas que a gente chama no mundo jurídico de teratológicas, porque é algo bem esdrúxulo, algo que não tem fundamento razoável na nossa Constituição. E aqui, para citar um exemplo, né, a gente teve um caso lá no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde havia um clérigo anglicano fazendo a pregação, transmitindo para 2.000 pessoas e 3 outros fiéis que estavam tocando louvor lá na transmissão. Né? A igreja estava só com essas pessoas e essa igreja foi invadida por agentes do município que atrapalharam aquele culto, ou seja, embaraçaram, mesmo a Constituição vedando. Então, de fato, há muitos casos durante essa pandemia que está mostrando uma face totalitária de muitos governantes do nosso país. E isso não respeita o Estado laico, não respeita a liberdade religiosa e não respeita a democracia. Eu faço uma leitura disso, de que a maioria das igrejas, por si só, elas estão sendo sensatas, elas estão adotando formas, né, de se reunirem nesse momento, evitando as aglomerações, mas jamais pode ser o Estado obrigando a igreja a fazer isso ou aquilo, porque, como nós vimos, né, nós não somos manipulados pelo Estado. No Estado laico, há a separação do poder religioso para o poder político.
É muito boa, né, essas colocações, e eu creio que elas em si só, né, já era motivo para uma outra live, para um outro tema, porque traz muitos elementos aí que não são possível colocar no momento, né, mas, por exemplo, Uhum. A visão, né, que a sociedade em geral tem acerca dos cristãos nas esferas públicas, como é que isso veio se desenvolvendo ao longo dos anos, porque essa retaliação específica no que diz respeito ao cristianismo e outros pontos mais que nós poderíamos levantar Claro. dessas questões. Mas um outro detalhe também tem nos chamado a atenção do ano passado para cá. Na verdade, não do ano passado para cá, né? De alguns anos, que é cada vez mais cristãos adentrando em esferas públicas, ou em espaços públicos, melhor dizendo, de relevância. Como, por exemplo, na política, como, por exemplo, no executivo, ocupando cargos de secretários, seja estaduais, seja municipais, a nível de ministérios em âmbito federal, cientistas também, né, em universidades, em pesquisas. Então, nas mais variadas áreas da sociedade, nós estamos vendo cristãos ocupando espaços que antes não era possível. Por exemplo, juiz, advogados, defensores públicos, né, que também tem relação, enfim, né, esses mais variados espaços. Só que o que nos chama a atenção é que, ao que parece, há uma rejeição, né, por parte de alguns dessas pessoas por apenas serem cristãs ou apenas professar uma religião. É tanto que muitos desses, por mais que tenham um currículo qualificado, por mais que tenham capacidade para ocupar esses cargos, a gente às vezes lê uma matéria e tem lá pastor, cristão. Então, isso é o destaque, né? E parece que todos os demais conhecimentos são anulados por esse fator, né? É como se o fato de alguém ser cristão o incapacitasse, né, de ocupar espaços públicos de relevância. Como é que você vê isso, Rafael? Excelente pergunta, Otiniel. Eu vejo isso com bastante preocupação, mas também isso é uma consequência natural desse sentimento antirreligioso da nossa sociedade e até mesmo de algumas autoridades. Né? O fato de uma pessoa professar esta ou aquela fé jamais pode ser um impeditivo para que essa pessoa ocupe determinado cargo. Afinal, o critério deve ser técnico. Né? Não importa se a pessoa é pastor, é padre, o que quer que seja. Né? E o cristão, como qualquer outro, né? O evangélico, como qualquer outra pessoa dessa república, ela possui os seus direitos de cidadania. Isso implica dizer que elas têm, sim, todo o direito de participar ativamente da vida pública do Estado. Né? Nós, como você falou, nós temos visto cada vez mais pessoas que são manifestamente cristãs, né, que professam de fato, que são praticantes da fé cristã, exercendo cargos na República. E eu vejo isso como absolutamente saudável, né? Afinal, no exercício da democracia, todos devem ter voz ativa, tanto os crentes como os não crentes. E, inclusive, né, a maioria da população brasileira, 86,6%, conforme o último censo, professa alguma fé religiosa e majoritariamente cristã. Então, isso jamais pode ser um impeditivo. De fato, há um preconceito mesmo. Alguns já têm trazido a tese da cristofobia ou da evangelicofobia, porque muitas vezes os evangélicos que ocupam espaços de poder, as pessoas pegam falas deles, muitas vezes num contexto eclesiástico, de pregação, e pegam um trecho da fala e distorce o contexto, e quer dizer que aquela pessoa quer fazer isso ou aquilo no seu governo, enfim, nas suas atribuições, e isso, na verdade, nada mais é do que um preconceito. Hoje em dia, né, e graças a Deus, a gente pode dizer isso, a gente tem
crentes fiéis ocupando cargos altos na República, como ministros de Estado, né? A gente teve recentemente a nomeação de André Mendonça, que já era advogado-geral da União, ou seja, já era um ministro, mas agora está no Ministério da Justiça, e, infelizmente, muitos canais ressaltaram apenas o fato dele ser pastor da Igreja Presbiteriana, mas não falaram que ele tinha doutorado em combate à corrupção, não falaram que ele tinha estudado no exterior sobre questões que são totalmente pertinentes ao caso, ao cargo que ele ocupa. De semelhante modo, a ministra Damares, né, que ela é engajada há muito tempo, né, nas igrejas evangélicas, ela disse ser pastora, mas também ela é uma grande militante nos direitos humanos, trabalhava já com questão de crianças abandonadas, de indígenas. Então, as pessoas ficam rotulando a pessoa por conta da fé e se esquecem dos seus atributos técnicos, das suas competências para o cargo, né? E aí, Otiniel, a gente percebe que, na verdade, quando a gente olha para a influência de cristãos na política e na vida do Estado, a gente vê foram grandes avanços, né? A gente vê, por exemplo, ali Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, né, que fundou um partido antirrevolucionário, que fundou hospitais, entre diversos outros benefícios. Universidade. Universidade, exatamente, a Universidade Livre de Amsterdã, e diversos avanços, né, que aquele cristão na política trouxe para a sua época. A gente vê também, um pouco mais atrás, William Wilberforce, que foi um parlamentar inglês, engajado toda a sua vida na abolição da escravatura, né? Então, perceba que quando a gente viu pessoas realmente fiéis a palavras, participando ativamente da vida política, nós tivemos foram diversos benefícios. E isso, na minha ótica, reside no fato de que quem é cristão, quem entende a relevância da palavra de Deus, enxerga que todo homem foi criado, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso valorizam a dignidade humana, diferentemente daqueles que têm uma perspectiva naturalista, que acham que é o acaso que gerou todas as coisas. Então, como é que a gente vai dizer que um ser humano vai ter supremacia diante de uma tartaruga, né, se é tudo fruto do acaso? Então, até a própria noção de direitos humanos, de dignidade humana e diversos elementos que nós temos hoje na nossa Constituição adviram aí do processo histórico capitaneado por muitos cristãos e evangélicos que atuaram aí à frente do Estado. Então, para mim, esse preconceito é um grave equívoco da sociedade e que, sim, os crentes devem participar cada vez mais da vida pública do Estado, porque, da mesma forma como os ateus, como os agnósticos, eles possuem rigorosamente os mesmos direitos ao exercício da política. Rafael, é muito enriquecedor, né, essa tarde nossa de conversa, de bate-papo, e espero que tenha sido de muito aprendizado, né, para os nossos ouvintes, aqueles que ficaram conosco, né, até o final. Nós também pedimos alguma desculpa, né, na questão da organização aqui da live, porque essa é a nossa primeira, mas que você possa focar no conteúdo, né, que foi disseminado de extrema qualidade, de muita importância, e que tudo isso que foi falado, que foi discutido aqui, se faz necessário chegar a outras pessoas, para que nós possamos ter mais consciência, para que nós possamos ter mais entendimento, né, sobre o nosso lugar no espaço público, sobre os nossos direitos, né, enquanto pessoas que exercem uma religião, né, que experienciam uma religião. Então, isso nos dá a possibilidade, inclusive, de nós atuarmos nos espaços os quais nós ocupamos com qualidade, com segurança, sem nos sentirmos, digamos assim, marginalizados. Rafael, para nós concluirmos a nossa entrevista, eu gostaria que você desse dicas, né, de livros para os ouvintes, eles poderem se aprofundar nesses conteúdo, conhecer mais. Fique à vontade, Rafael.
Excelente. Eu vou primeiro aqui indicar alguns livros e depois, se me permitir, fazer algumas considerações finais. Mas eu quero, primeiramente, indicar um livro que, inclusive, eu citei ele aqui, que é o livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, dos autores Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina, Edições Vida Nova. Esse livro aqui, Otiniel e caros ouvintes que nos assistem ou nos escutam nesse momento, ele vai trazer tanto essa parte teórica, né, da formação do Estado laico, dos antecedentes históricos da liberdade religiosa, como também vai trazer questões práticas, como elaborar um estatuto da igreja, o que é que a gente deve colocar lá para que nós estejamos melhor protegidos no que diz respeito às questões jurídicas. Vai falar sobre diversos outros assuntos, como a previdência do pastor, questões trabalhistas, né? E entre tantos outros. Então, é um livro indispensável tanto para o cristão, membro de igreja, conhecer melhor os seus direitos, mas também para os líderes, pastores, presbíteros e aqueles que lidam com questões administrativas da igreja. Esse é o primeiro livro, Direito Religioso, Questões Teóricas e Práticas. Esse outro aqui, Liberdade Religiosa, uma proposta para debate, Milton Ribeiro, editora Mackenzie. Esse aqui é um livro menor, mais sucinto, e vai trazer toda essa evolução constitucional do direito à liberdade religiosa, o que tivemos aí ao longo da nossa história jurídica, no que diz respeito à religião, e também vai trazer alguns aspectos, Daniel, relativo aos primeiros protestantes que vieram para o Brasil. Vai falar um pouco ali de Villagnon-Durand, né, na expedição calvinista ainda no século XVI, que foi algo bem rápido, algo bem passageiro, mas vai também falar do que veio trazer para hoje no que se refere à nossa liberdade religiosa das igrejas cristãs, como o legado de Robert Keil, né, do congregacionalismo, e também de Simonton, que foi um missionário presbiteriano que veio para cá. Então, esse é também um livro que eu indico, que vai tratar sobre essas questões históricas e também sobre a parte propriamente da evolução constitucional do direito à liberdade religiosa. E, por fim, eu quero indicar esse aqui, ó, A Religião sob Suspeita, Laicismo e Laicidade, Francisco Santa Maria. Esse aqui é um autor católico e ele vai trazer bem essa distinção com diversos exemplos e argumentos do que é Estado laico e do que é Estado laicista. Então, são esses livros que eu recomendo. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, né, pela disponibilidade, né, que você teve de estar aqui conosco essa tarde, né, falando de um tema tão importante, tão significativo, e está aberto para as suas considerações finais. Claro. Primeiramente, Otinel, eu queria te agradecer pelo convite, né, e pela iniciativa de você ter lançado esse debate aqui no seu canal. Eu quero também te parabenizar, né, afinal você foi pai aí recentemente, desejo que Deus te abençoe aí abundantemente, assim como sua esposa e o seu filho, que Deus abençoe a sua família cada vez mais nessa nova etapa da vida. Quero pedir para aqueles que nos assistem aí no canal Pensar Cristão, também se inscreva lá no meu canal, Rafael Durand. Eu estou começando a postar cada vez mais assuntos lá sobre liberdade religiosa, política, cosmovisão cristã. Então, basta você procurar o canal Rafael Durand para se inscrever e também deixar as minhas redes sociais. A que eu uso mais é o Instagram, @RafaelDurandC. Então, me segue lá que eu estou sempre postando conteúdos sobre esses temas. E no mais, agradeço e quero deixar como mensagem, né, para quem nos acompanha, que procure se aprofundar mais. Nós estamos vivendo dias difíceis e é importante que saibamos conhecer
os nossos direitos e as nossas liberdades. Afinal, como nós vimos aqui, a liberdade religiosa, historicamente, foi conseguida após muito sangue derramado, e nós precisamos valorizar isso para que nós possamos continuar fazendo aquilo que temos de mais sagrado, que é cultuar a Deus, que é estar em comunhão com os irmãos, que é estudar a palavra de Deus e pregar o evangelho de Cristo para outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para quem nos assiste e, novamente, te agradecer e desejar que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Rafael. Eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez digo, pela sua disponibilidade. Agradeço a todos os ouvintes, a todos os espectadores que ficaram conosco. Eu vou pedir depois a Rafael para ele me passar o nome dos livros, do seu canal, do seu Instagram, para nós colocarmos na descrição, porque o vídeo vai estar disponível, né, no YouTube para as pessoas terem acesso. Agradecer ao Dois Dedos de Política, que mandou aqui uma pergunta, uma questão, ao Jonatas Faustino, a Emanuela Cardoso, a minha esposa, e também ao Miqueias Ferreira, né, que disse: promovam mais lives como essa. Bom, Miqueias, essa é a nossa primeira, esperamos que possamos dar continuidade, né, melhorar também a forma de nós transmitirmos. Então, Rafael, um grande abraço, Deus abençoe também a você, a sua família, o seu ministério, né, o trabalho que você faz é um trabalho muito importante nesse diálogo com a religião e a política, a teologia, a fé. Isso é imprescindível para os dias atuais, pois, como você disse, né, a liberdade religiosa ela foi conquistada a duras penas, e nós precisamos valorizar isso, nós precisamos, de fato, adentrar os espaços públicos com mais qualidade. Nós não podemos ser vistos como cristãos anti-intelectuais, como pessoas que não têm a oferecer, né, para a sociedade. Muito pelo contrário, o cristianismo ele tem muito a oferecer para a sociedade. Então, obrigado, Rafael, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, até mais.